Oi, oi, oi! Bem-vindos à última aula sobre alfabetos. Hoje vou falar sobre kanji. Mas não tem como falar sobre kanji e não mencionar nada sobre a história japonesa. Então, vamos iniciar uma pequena aula de história japonesa. Inicialmente, no Japão, não existia escrita. Eles apenas falavam seu idioma sem registrar nada em papel, pode assim dizer, né? Entre o século 6 e 7 d.C., foi introduzido os ideogramas chineses, chamado de Hanzi. Aos poucos, esse sistema de escrita foi sendo adaptado para a língua japonesa, que eles falavam naquela época, né? Mas a língua chinesa, ou Hanzi, né, era diferente da japonesa, então eles precisaram modificá-la, para falar a verdade. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Na China, parte do sistema de escrita consistia em ideogramas que representavam conceitos, ações e ideias. Outra parte do idioma, ele era um ideograma que representava apenas sons. Então, no início, os japoneses usaram a parte silábica, né? E mais tarde, eles começaram a usar a parte escrita de ideogramas, ou seja, os ideogramas que têm o nome hoje de kanji, atualmente. Mas o principal problema era que existia palavras em japonês que eles falavam que não tinham um significado em chinês. Então, eles pensaram assim, que eles tinham a solução que era retornar, né, a escrita silábica inicial para escrever as palavras que só existiam em japonês, na língua deles. E assim surgiu o kana. Ou muitos lugares vai estar escrito kana, mas inicialmente era chamado de kana, que eram palavras que foram emprestadas no século 7 depois de Cristo, que formaram depois dois silabários fonéticos, né, que é o hiragana e o katakana, que passaram a substituir a utilização de ideogramas de maneira fonética, né? Voltando aos tempos atuais, os kanjis, eles têm agora 6.000 ideogramas, mas são usados diariamente apenas 2.136 kanjis, que eles chamam de kanjis diários, né? Os outros são usados geralmente em ocasiões especiais ou que alguém quiser usar uma linguagem mais rebuscada, essas coisas assim. Então, eles usam ideogramas que não usam normalmente, mas sim, diariamente em escolas e tudo mais, usam só 2.136, tá bom? A primeira coisa que você tem que entender quando começa a estudar o kanji é que o kanji, todos eles têm um significado, uma ideia. E, assim, como eu tinha falado antes, a língua japonesa não se modifica palavras, não se abreviam palavras, não tem nenhum tipo de modificação, que nem no português. Nós, através do tempo, nós tivemos muitas modificações, muitos jeitos de você falar com seus colegas. Foi bem castigada a língua portuguesa, que nem falava para, aí os amigos falam pra, aí outro fala pá. Não tem isso lá. Originalmente, se foi escrito de um jeito, tipo a palavra para, então eles não modificam ela. Eles vão escrever para e vão ler para. Não vão fazer que nem a gente improvisar, essas coisas assim, tá bom? Voltando. Existe palavras escritas com apenas um kanji, mas mais ou menos 50% das palavras japonesas escritas em kanji são compostas por mais de um kanji. Que nem tem gente que fala que
pode escrever um texto inteiro japonês com 3 ou 4 kanji. Não, tem kanji sim que é uma palavra, mas assim, 50% das palavras contém mais de um kanji, tá? E essas palavras que contêm mais de um kanji, elas são chamadas de jukugo. A verdade é que uma forma fácil de aprender os kanjis é aprender os jukugo, porque cada kanji tem, como eu disse, sua ideia específica. E essa ferramenta, na verdade, que ela facilita identificar e compreender. Mas se você achar difícil usar o jukugo para você aprender o kanji, você pode usar os radicais. Aí você pergunta para mim, né, o que é o radical? Eu digo que o radical, ele você já percebeu que alguns kanjis têm umas partezinhas inicial que se repete? Essas partezinhas são os radicais. Os radicais são essas partezinhas que se repetem em vários kanjis diferentes. E essas partes geralmente indicam sua natureza ou sua ideia. Assim, ela dá uma indicação da sua pronúncia. E quase todos os kanjis que têm o mesmo radical, ele tem sua pronúncia ou a sua leitura on, né? Como alguns chamam a leitura on. Ela geralmente é idêntica. A leitura deles é idêntica se ele tem o mesmo radical. Então, mesmo sendo um kanji diferente, se o radical é o mesmo, ele vai ter a pronúncia igual. Existem atualmente 214 radicais. Todos os kanjis são formados pela união desses radicais, mas sendo que alguns desses radicais, eles também são kanjis, não são apenas radicais. Radicais não é radicais que eu quero dizer, não são apenas traços distintos, ele é um kanji também. Mas uma coisa muito boa que eu quero passar para vocês, que vocês não precisam aprender os nomes dos radicais, até porque esses radicais, eles não têm uma explicação lógica para a união deles com os kanjis, tá bom? Agora há pouco, né, gente, eu falei para vocês sobre a leitura on. E vocês devem estar se perguntando o que é isso, né? Se é de comer, se é para vender, essas coisas assim, né? Então, vou dizer agora, tá? Ó, a leitura de kanji, ela é usada de 2 formas. E essas formas são chamadas de leitura kun e leitura on. Como eu falei da leitura on, ela é assim. Ela é uma leitura fonética, né? Ou seja, de sons, por som. E ela é usada quando o kanji está acompanhado por outro kanji, né? Só que, atenção, prestem bem atenção. Essa regra não é absoluta, tá bom, gente? Então tá, voltando à leitura on. Ela é chamada de leitura original chinesa. Não esquecendo que a leitura on sempre vai estar escrita em katakana, tá bom? Porque é uma leitura chinesa. Como eu contei para vocês, o kanji veio da China. Então, a leitura on vai ser a pronúncia chinesa do quando o kanji chegou no Japão. Ele era pronunciado da forma chinesa. Não esqueçam isso, tá? Então, é aquela pronúncia antiga, tá bom? Aí, agora, tem a leitura kun. Ela é a leitura semântica, tá bom, gente? Ela lida quando o kanji está acompanhado de um hiragana. Como já disse para vocês, no Japão eles já existia seu próprio jeito de falar, né? Seu idioma. Então, para ser mais exato, a leitura kun, ela é chamada de leitura de origem japonesa, tá? Ela sempre vai estar escrita em hiragana. Como eu já tinha falado para vocês antes, o hiragana é escrito palavra de origem japonesa e o katakana, palavra de origem estrangeiras, incluindo China, Brasil e todos os outros países que não usam
a língua japonesa, tá bom? Queria já falar para vocês antes, o Japão já tinha seu idioma, só não tinha a sua escrita. Então, tudo que eles pronunciavam ao modo deles é em hiragana, e tudo que é pronunciado de modo estrangeiro é em katakana, tá bom, gente? Incluindo os kanji, a pronúncia dos kanjis, tá? Então, é isso. Eu queria avisar para vocês que a próxima aula vai ser a última aula dessa série, tá bom? Mas não vou deixar de postar nada sobre aulas de japonês, só vai estar menos frequente, tá bom? Vai continuar sendo postado, mas só de vez em quando, uma vez por mês, a cada 2 semanas. Mas não vai ser toda semana que nem eu tô fazendo. E também, gente, eu vou começar a postar outros vídeos sobre outros assuntos que eu gosto e que eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Eu acho que vai ser bem eclético esse canal. Então, continuem assistindo, continuem compartilhando e continue acompanhando o canal, tá bom? Eu falei que não ia pedir isso pra vocês, mas acabei pedindo, mas é isso. Continue acompanhando o canal, tá bom?